bem, recebemos hoje Esperidião Amin Elou Filho, que está completando 5 décadas de atividade pública. Começou cedo, com 22, 23 anos, foi diretor do Badesc, atuação na Telesc, prefeito de Florianópolis 2 vezes, 3 vezes deputado federal, 2 vezes governador e está no 2º mandato de senador da República. Senador Esperidião Amin, satisfação recebê-lo. Olha, bom dia, uma saudação muito especial a todos. É estrada, hein? É estrada, você fica falando da estrada percorrida, o importante é a estrada a percorrer. Tá certo, o otimismo está Tem presente. que ter planos para o futuro. É isso Se aí. não tiver planos para o futuro, você não tem motivação. E quais são os planos para o futuro, então? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, agradecer pela saúde, agradecer por poder apresentar exemplos, e alguns bons exemplos, nessa trajetória. Mas o que me anima neste momento são 2 coisas. Primeiro, do ponto de vista ético, para resumir, 1 ano se completará de um governo que nós não temos denúncias de corrupção. Verdade. Você pode ter um monte de reclamação. Verdade. Eu também tenho. Subscreva a Agora, observação. 1 ano, sei que você possa dizer, aquele ministro fez um negócio para ele. O BNDES fez um empréstimo safado. Que já é um grande ganho, Bom, porque essa é a exigência Você popular, acha, né? você acha, mas isso é mais do que obrigação, só que nós não tínhamos essa obrigação Exatamente. cumprida. Espera aí. Nós não terminamos de fazer a arqueologia daquilo que deve ter sido o maior processo de corrupção do mundo. É verdade. Só estou falando da Petrobras. Quer dizer, então... Sem falar no mensalão, né? Não. E outras coisitas mais, Só estou né? falando da Petrobras, não estou falando de BNDES, de Isso. concentração de recursos, de juros subsidiados. Só a Petrobras, pelos seus reflexos internacionais, em Bolsa de Valores, etc., responsabilidade do Brasil, 1 ano em que você não teve, de parte de nenhum setor de imprensa, e olha que temos todos os setores democráticos, É, claro. uma acusação de que uma autoridade do governo fez um negócio escuso. Agora, nesse ano, a E economia isso- também avançou, né, E senador? só para terminar, aí vem o segundo ganho. Eu que não sou economista, nem sou profeta, disse no final do ano passado, olha, aprovando a reforma da Previdência e não tendo nenhum solavanco, nós vamos chegar a dezembro de 2019 com a projeção anualizada para frente, ou seja, o próximo ano, qual é a expectativa? 2,5% de crescimento. E hoje, eu não estou dizendo nenhuma novidade ao repetir isso. O que significa? O governo vai dizer que nós vamos crescer 2%. Para ao longo do ano, olha, não, a projeção agora melhorou para 2,1%. É que nem campanha eleitoral. Fez uma estimativa conservadora para começar com capitalizar, 60% de intenção de voto É um risco, segurar. né? Agora, começar com 5%, 10%, aí vai dando aquela Sem animação. falar nas taxas de juros, que depois da saída de Dilma Rousseff, inclusive com a entrada de Michel Temer, de lá para cá, 16,25 para 4,5. A menor taxa de juros Da série histórica. da história conhecida, né? Exato. E ontem ainda participamos de um encontro, a Ângela e eu participamos de um encontro com o ministro Paulo Guedes e o pessoal da ABIMAC. Isso é o bem de capital, ou seja, é a produção de coisas que vão produzir coisas. E Santa Catarina é o 2º estado produtor de máquinas e equipamentos, ou seja, bens de capital. 40% do que se produz é exportado. Joinville detém praticamente 25% da ferramentaria nacional, ou seja, onde se produz o molde daquilo que será replicado, da tal da produção em série. O que é a produção em série? Eu tenho que ter um molde para fabricar. O molde, tem molde de 5 toneladas. Então, a previsão é que este ano já se tenha um crescimento de mais de 8%. E no ano que vem, 2 dígitos para cima. Ou seja, embalagem, eu costumo
pesquisar o quê? Embalagem. Se está havendo encomenda de embalagem é porque vai Claro. ter mercadoria dentro. Etiqueta. A minha referência é a Raco, de Blumenau, que é a maior empresa do mundo ocidental, pelo menos. Se eu estou comprando etiqueta, é porque eu vou produzir muita mercadoria que usa etiqueta. E, finalmente, se há bem de capital sendo encomendado, é porque o industrial vai ampliar. Com essas 3 fontes de pesquisa, a gente tem, não a determinação, mas a intuição mais ou menos orientada do que vai acontecer. Vai crescer, né? A questão do caminhoneiro. O caminhoneiro não precisa de tabela, ele precisa de movimento. Claro. Girar, Isso né? também vai acontecer. E nós vamos ter, só para concluir, a partir deste momento de crescimento, um outro tipo de problema. Vamos ter problema. Vai estourar a infraestrutura, congestionamento, não só na civil cidade. já está aquecendo, né? São os problemas. Porque eu vou ter que transportar cimento, vou ter que... Ou seja, A questão da mobilidade. os daí, né? insumos, inclusive nas estradas. Até porque a gente não tem aposta em ferrovia, daí sobrecarrega a rodovia. É a né? rodovia. É por isso que eu falei, o caminhoneiro sabe que não vai fazer greve. Não vale a pena, porque agora vai melhorar. Agora, para o ano que vem, reforma tributária e administrativa? Então, o que nós vamos ter que ter? A reforma administrativa, sobre reforma da Previdência, eu não preciso falar. Certo. Acho que temos que fazer os aperfeiçoamentos necessários. Há algumas atividades que envolvem risco. Exemplo, mineiro de subsolo. É uma unanimidade. Já foi consertado para os atuais, temos que consertar para os vindouros, na questão do vigilante, na questão do trabalhador metalúrgico, do que trabalha com amianto, do eletricitário, especialmente de alta voltagem, do aeronauta. E dar um pouco mais de segurança jurídica. Ontem eu falava com 2 desembargadores daqui de Santa Catarina, o desembargador Blasi e o desembargador Hessler. Nós temos que reduzir a insegurança jurídica das atividades que envolvem o risco para a integridade e a salubridade, ou seja, a saúde. 85% das chamadas aposentadorias especiais são decididas pelo judiciário. Então, nós não temos lei. Fim da Olha, picada. se 85%... Mas o Congresso, às vezes, se omite também, né? Então, nós agora temos a responsabilidade de relatar isso. Então, vamos dar mais segurança jurídica para evitar demandas repetitivas. Todo aeronauta leva de 5 a 8 anos para conseguir a sua aposentadoria resolvida na Justiça. Por falar em omissão, o fim da prisão em segunda instância, após condenação colegiada, deveu-se à omissão do Congresso. Aí o Supremo veio e pela terceira vez mudou. E não por falta de iniciativas. Por exemplo, ontem eu fiz um pronunciamento, que, aliás, eu considero que eu fui recompensado pelos apartes e enriquecido pelos apartes, dizendo o quê? Eu preferia votar a PEC do senador Oriovisto, que foi apresentada em fevereiro deste ano, antes da decisão do Supremo, PEC número 5. Infelizmente, vai jogando com a barriga, vai jogando com a barriga. O Congresso falhou, mas tudo bem. Falhou, não vai para o inferno. Falhou, pode se reparar. Ano que vem aprova, O que eu lamento é que nós fechamos o ano sem sequer aprovar o projeto de lei no Senado. Exato. Isso é que eu lamento. Aí o seu presidente Davi Alcolumbre deu uma bela de uma barrigada. Aí né? vamos ser... Mas não foi por acaso. Isso tudo é deliberado. Quando você vê que você vota na comissão, ganha por 22-1 e vozes, né? Ele está compromissado com o Dias Toffoli e o Supremo. Vamos Essa que é a dizer grande claramente, verdade, como né? dizia o Jânio Quadros, forças ocultas. Ocultas, é verdade. Mas não tão ocultas, né? Porque você vai vendo pela repetitividade. Sem dúvida. Quem é que tem interesse em não deixar votar? É tudo muito sintomático. Porque sabe que perde. É tudo muito sintomático. Se botar para o plenário, nós temos 45 assinaturas. Mas a prova na Câmara, no Senado vai passar bem, mas a prova na Câmara e ano de eleição, com o Rodrigo Maia na presidência? Nós já temos mais de 200 assinaturas. Mas precisa 308, 308 para emenda e 200 e... Mas se não passar a PEC na Câmara, aprova o projeto no Senado e joga para a Câmara. E ontem eu apresentei mais uma sugestão. O projeto de lei no Senado não tem a dúvida que será aprovado. Sem dúvida. É que o recurso... Aliás, o Senado está muito mais arejado do que a Câmara. Agora, o que eu propus ontem foi uma outra coisa.
quando nós aprovamos o Banco da Terra, não sei se posso recordar isso, Claro. eu apresentei o projeto de lei no Senado e o deputado Hugo Bio apresentou na Câmara. O mesmo texto. Recordo. Quando conseguimos aprovar numa casa, Aliás, a outra faz, casa... faz falta na política de faz Santa falta na Catarina, política. Hugo Sem Matias dúvida, Bio, hein? sem dúvida, faço questão de lembrar É. por esse exemplo. Quando uma casa aprovou e a outra aprovou também, encerrou o processo. Porque foram projetos idênticos que convergiram e encerraram o processo bicameral. O que eu estou propondo agora, à semelhança disso, é que nós apresentemos em fevereiro o texto da Câmara no Senado. Certo. No momento em que ele começar a tramitar, nós vamos fazer uma disputa, não para Conjuntamente, aprovar o projeto de lei, simultaneamente. para mostrar que nós vamos aprovar o tal do projeto da Câmara antes da Câmara. Seria muito bom. Deu para entender? Uma disputa salutar. Nós vamos embretar é bom. esses que estão retardando. Isso é bom. O efeito psicológico é o seguinte. Mas peraí, Informação nova. Vocês não queriam o de vocês? Nós já aprovamos. Basta vocês aprovarem o de vocês. Porque nós vamos aprovar. Vamos falar um pouquinho... Entende? Então, acho que com isso, nós praticamos, não é um golpe de Estado, mas praticamos forma de pressionar. uma manobra Forma de pressionar. regimental, democrática, legiferante. Perfeito. Isso é legislar. Perfeito. Dizendo o seguinte, olha, vocês querem ser o protagonista? Nós concordamos e já aprovamos o que vocês queriam. Vamos falar Já entregamos a mercadoria, agora só falta vocês entregarem o que prometeram no ano passado, que seria neste ano. Vamos falar um pouquinho de Santa Catarina, até porque o senador é um apaixonado pelo nosso estado, né? Somos Por obrigação e por coração. Somos catarinenses e florianopolitanos. Pois muito bem. O que está achando de Carlos Moisés da Silva? Olha, eu acho que ele também é uma inovação na política. É uma inovação. Você falou que eu estou há 50 anos na política. Eu acho que eu não estou 50 anos, mas vamos dizer Eu que falei na esteja. vida pública, né? Não na política propriamente. Vamos dizer, né? mas vamos dizer. Aliás, faltou dizer secretário adjunto e depois titular por um período, secretário da Educação, de Colombo Machado Salles. Com 24 anos de idade. Exatamente. Isso eu Um me pouco orgulho antes muito. de ser prefeito. Então, e antes de trabalhar na Telesc. Exatamente. E ajudar. A Telesc foi depois? A Telesc foi depois que eu saí da Secretaria de Educação. E o 72. Badesc antes da secretaria? Antes de prefeito. Antes de prefeito. Ah, então a Telesc e o Badesc depois da Educação. Sim, eu primeiro pensei que tinha sido na antes. educação. Na educação fiquei de 69 a 72, daí que fui para a Telesc, ajudei a organizar a Telepisa, peguei hepatite numa enchente no Piauí, sabe lá o que é isso? Mas isso faz parte Terra do Paulo Afonso Vieira. exatamente. Quem participou do parto dele foi o senador Lucídio Portela, É mesmo? pai da Iracema Da Portela. Iracema, sim. Mas retomando, O Moisés. O Moisés faz parte dessa inovação, particularmente da eleição de 2018, que foi um não a quê? Ao optar pelo Bolsonaro, o eleitor foi dando consequências, uns mais, outros menos. Em Santa Catarina, ele votou no 17 geral, por isso que eu uso a expressão. Quem é que ele escolheu? Ele escolheu o Bolsonaro. Votou nos demais. Aliás, gostei muito da sua declaração na entrevista concedida ao colega e competente, o Piara Botti. Bota competente nisso. É, exatamente. Quando disse que, na verdade, ele não foi eleito, foi votado. Tanto ele quanto os 10 parlamentares do PCL. Mas não é aqui, foi no Brasil. É verdade. O Major Olímpio fez 10 milhões de votos? Ou foi o Bolsonaro que passou para ele? O governador do Rio, Não, mas Witzel. então, Witzel, o povo procurou, olha bem, o povo procurou o que sintoniza com isso aqui. Porque esse aqui eu escolhi. E o restante foi consequência. Não tiro o mérito nem do Moisés, nem do Major Olímpio, nem do governador do Rio. Mas eu não estou ofendendo ao dizer isso. E o que está achando da administração dele, como Eu gestor? acho, eu não posso ser contra o que dizem as pesquisas. Ele, primeiro, não compromete do ponto de vista ético. Também é a mesma coisa que o Bolsonaro, né? O Aliás, povo- ia levantar essa o questão. povo- O povo queria pouca coisa. É um homem de bem, um homem O sério. povo não queria lambança. Agora, ele está aprendendo a pilotar uma Ferrari sem ter tido a carteira de motorista antes. Mas está aprendendo bem, eu Até acho. porque dirigia um Fusquinha. Sim. Aliás, tem um Fusquinha mesmo. E dirigiu uma motocicleta. também? Não, comparando. Ah, sim. Agora Em recebeu paralelo. uma Ferrari. Sim. O acelerador tem um negócio Tem muito falado com o perigoso. governador? Tem, falei ontem com ele. É. Estamos tratando
em conjunto, cooperativamente, de uma barbaridade de injustiça. O município de Uruçanga tem 260 quilômetros quadrados. No meio, ele é atendido por uma empresa particular de energia elétrica. Nas beiradas, por uma cooperativa. Aqui no meio, a energia elétrica custa 50% mais do que nas beiradas. Tem cabimento, né? Então, eu estou brigando lá com o projeto de lei, com a ANEEL, já ameacei até de pedir impeachment. Tribunal de Contas. E, no Tribunal de Contas, estamos conseguindo uma solução que não pode ser concretizada sem a participação do governo do Estado. E o governador está participando disso, sabe o que é, está informado. Que é bom sinal. Vamos trabalhar cooperativamente, já que você perguntou. Falei com ele ainda ontem. E com o Bolsonaro? Bolsonaro. Com quem conviveu muito na Câmara e tal. E o Bolsonaro sempre disse que gostava muito da convivência com o Esperidião Amin. Eu estava falando agora ali fora, quando nós jogávamos futebol, 2 pessoas não bebiam cerveja depois do futebol. O Romário e o Bolsonaro. É um negócio curioso, né? Eu nunca vi o Bolsonaro beber um gole de cerveja. E eu gosto de cerveja. Não tenho medo. Não me escondo. Mas depois que ele chegou agora, na presidência... A melhor conversa que eu tive recentemente foi quando nós viemos juntos aqui para a inauguração agora em outubro. Da Academia da Polícia Aí conversamos Federal. bastante tempo. Foi muito Polícia interessante. Rodoviária Federal. Ele é exatamente a mesma pessoa. Pois é, ele não mudou, né? E isso também é a segunda coisa. O Brasil vai voltar a crescer. E por que empresários que não o apoiaram, a classe empresarial sempre viu com muita, digamos assim, restrição, o corporativismo dele. Ele sempre foi corporativo. No contexto militar, está se referindo, Sim, né? da corporação. Pois ele fez a reforma da Previdência e a reforma da Previdência dos militares. Você pode criticar um ponto ou outro, mas ele fez o que ninguém fez. Agora, eu acho bacana ele não ter mudado, ele continua Não mudou. o mesmo. Mas ele não fica meio simplório, como presidente, não acaba deixando de observar a liturgia do cargo, Prisco, com umas declarações, às vamos vezes, fulanizar. meio estapafúrdias. Vamos fulanizar? Vamos. A classe média, de um modo geral, tinha muito orgulho do Fernando Henrique Cardoso. Sim. É? Professor. Aquele charme sociólogo, todo, aquela falava elegância, várias né? línguas, dava um show. É verdade. Né? É verdade. Mas a mesma classe média se habituou com o Lula, que também foi um caso de sucesso, a ponto de o Obama dizer o quê? É o cara. Ou seja, é uma figura messiânica, né? Você tem que respeitar o estilo. Moisés tem o seu estilo. O importante é o resultado, objetivamente. O que o governador Moisés está entregando no final do seu primeiro ano de governo? Nenhum escândalo. Né? Prosseguimento de obras, a começar pela ponte, cujo grande arquiteto da ponte, em termos de obra e de mérito, na minha opinião, é o ex-governador Raimundo Colombo. Sem dúvida nenhuma. Desarmou a bomba, a lá Fernando Henrique. Raimundo Colombo fez com que a ponte deixasse de ser uma usina para irrigar campanhas eleitorais. Ele desarmou a bomba sem acusar ninguém. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Acho que não teria. E foi homenageado sendo indiciado pela CPI. E agora, o único. Essa barbaridade. Ex-governador. Quer dizer, ele não rompeu um contrato. E quem é que assinou o contrato? Quer dizer, ele não desfez... Não está mais aqui. Não, ele não desfez. Eu não estou dizendo. O governo que fez o que é considerado errado não foi indiciado. Não tem cabimento. E eu que consertei, você... Aliás, a ponte foi fechada e o Esperidião Amin era secretário de Transportes de Jorge Foi Bornalves. reaberta e fechada pelo governador Pedro Ivo. Ela teve um período de reabertura. Sim, mas a primeira vez que foi fechada, o Laudo governo do Jorge IPT, Bornalves. Laudo do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Esperidião Paulo. Amin, deputado federal eleito, ocupando a secretaria. Irrefutavelmente tinha que ser. E quem conseguiu dar a solução técnica, política, contratual, se chama João Raimundo Colombo. Então, eu não tenho nada contra CPI, nem contra a opinião de outro. Agora, é uma baita injustiça, né, se a Assembleia aprovar esse relatório.
Não pelo relatório, mas pelo indiciamento. Não passa nem na CPI, nem Não no pode plenário. passar. Isso é uma Só com modificações, injustiça. né? Não, Só com o relatório é uma modificações, coisa. né? A sugestão, indicação para indiciar Claro. Raimundo Colombo, ele tem que receber uma medalha, É verdade. Ercílio Luz. Mas só para não. concluir, Pois o não. estilo do Bolsonaro, revelado nessa... Olha, ele quer fazer o básico. E com o seu jeito de comunicar, ele conseguiu atravessar a secura desse ano. É verdade. O ano que vem, nós vamos ter um crescimento de 2,5%. Eu ouso agora dizer o seguinte, vai ficar mais perto de 3 do que de 2,5%. Opa, tomara. Isso é meu palpite agora. Por quê? Porque nós vamos ter modificações na tributação. Não sei se vai ser uma reforma tributária, mas vamos ter. Isso foi o que o ministro Paulo Guedes sinalizou ontem para nós. E, em termos de reforma administrativa, o governo foi sensato, porque ele está indicando uma reforma administrativa para frentemente, como diria o Odorico Paraguaçu. Deixa o que está aí, agora, daqui para frente vai ser diferente. Agora falou ano que vem tem eleição municipal. Esperidião Amin é um político de um partido único. Continua no PP. Dinossauro. Mas Perfeito. com muito orgulho. Eu sou do PDS. Tá certo. Apostando na melhoria eleitoral do partido. Como é que vai ser essa eleição municipal? Olha, nós temos que ter a A capacidade... característica vai ser semelhante à de 18, ainda com um pouco de renovação, Sim. caras novas? Eu acho Qual a que avaliação? ela vai ser uma resultante de 2018, dessa modificação, desse querer coisa diferente, mas com a intimidade da cidade. Nas cidades menores, vai continuar A realidade prevalecendo- local. vai continuar prevalecendo um pouco de partido e outro tanto da pessoa. E à medida em que a cidade vai aumentando de tamanho, vai surgindo para preponderar a bandeira. Ou seja, o que esse nome, seja de mulher, seja de homem, representa. E uma outra palavra que não foi preponderante ou não teve peso na eleição do ano passado. Posso confiar? Porque eu vou escolher o sujeito que vai ficar próximo de mim. E nesse ponto é que o nosso partido tem a vantagem. Se nós conseguirmos motivar mulheres, motivar jovens, nós vamos fazer uma bela figura. Estamos no limite do nosso tempo. Só para encerrar, eu perguntaria o seguinte: Esperidião Amin vai trabalhar com o seu PP na eleição do próximo ano, já pavimentando o caminho para uma nova candidatura ao governo do Estado em 22? Olha, o nosso partido tem que ter candidato a governador. Esperidião Amin é pré-candidato Eu ao não sou governo? pré-candidato, mas eu torço para que, por exemplo, o Juarez Ponticelli, que nunca escondeu que quer ser candidato a governador, se reeleja. Mas precisa se reeleger, Não, né? Não sei se Na- necessariamente, mas deve ser. Na terra do governador, Terá né? que ser. Bom, o Juarez Ponticelli... Missão desafiadora, Eu hein? posso falar sobre hoje. Amanhã eu vou estar em Tubarão. Mas não descarta a possibilidade de uma candidatura ao Não, governo. o partido tem que ter candidato. Esperidião Amin não descarta a Mais do que candidatura. nunca, eu não faltarei, se for necessário. Agora, não é esse o meu objetivo, não é esse o meu plano, e Ok. essa frase não pode ser tomada como uma frase para inibir outros. Para concluir, no sábado passado nós estivemos em Chapecó, uma convenção belíssima, partido arrumado, onde o partido não tinha nenhum vereador, tem 3, e vai eleger de 4 a 5. Ok. Ou seja, nós estamos crescendo porque juventude, mulheres e bons serviços prestados, ou seja, história, nos obrigam a servir Santa Catarina. Grato pela entrevista, Um senador Feliz Natal, Esperidião se Amin. você Boas permite. festas, né? Um Feliz Natal para todos, um ano de paz, de um pouco mais de compreensão, de coexistência e muita felicidade para todos nós. E muita luz, se Deus quiser. Forte abraço. Muito grato. Muito obrigado.